bendita do Senhor esteja sobre a sua vida, enchendo seu coração, enchendo a sua alma, na certeza, na convicção que Ele nos ama e Ele sempre tem o melhor para nós. Sempre é um privilégio estarmos reunidos e aqui neste momento e podemos juntos aqui participar e interagir com esses textos da Palavra de Deus tão ricos, tão tremendos, né? Preparados para sermos assim edificados, né? Abençoados, restaurados. Então, eu quero assim, desde já colocar as nossas linhas aqui de comunicação, né? Já totalmente liberado para você entrar em contato e participar conosco, interagir, você ligando para o 3209-3301, você faz ali a opção 1, que é um atendimento eletrônico, e o 3253-3320 é o nosso telefone ao vivo, que você pode ligar e participar conosco. Sempre aqui nas manhãs juntos, né? O pastor Guerra. Bom dia, pastor, na bênção, né? Bom dia, segunda-feira abençoada. Glória. Né? Pastor Rogerinho também. Tudo bom, Rogério? Glória a Deus. E nós aqui juntos queremos, assim, ter esse tempo tão precioso na presença do Senhor e contando com a sua audiência e também a sua participação. Pastor, qual que é o nosso texto hoje? Hoje nós vamos ler 2 Samuel 12, de 1 a 15, que nós vamos abordar hoje e amanhã sobre a questão dos benefícios do discernimento, né? O lado positivo. Esses dias para trás, nós falamos sobre a questão do discernimento, mas a questão do lado mais negativo do discernimento, né? E agora nós falamos mais do lado positivo do discernimento. O lado bom, o discernimento realmente que vem trazer benefício, onde a pessoa tem o discernimento. Nós olhamos mais aquela pessoa que não tem o discernimento. Agora nós vamos ver que tem o discernimento e usa ele pelo lado positivo. Então eu queria começar sobre esse texto de Samuel aqui, que nós vamos ler sobre o profeta Natã, que ele fala: e o Senhor enviou Natã, que é Samuel 12, de 1 a 15. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos. Igualmente no seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vendo o viajante, homem rico, deixou esse de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: viva o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não te apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual te deitará com tuas mulheres perante esse sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então
Natan foi para a sua casa. Esse texto É uma forte, né? muito forte, né? Uma história bonita e triste, mas é um exemplo para, né, que a gente vê a questão. E o que nós vamos falar aqui hoje é sobre a questão do discernimento de Natan. Natan podia agir de forma que agiu por causa do discernimento aguçado recebido de Deus. Ele sabia que havia acontecido e o que se encontrava por baixo da superfície do comportamento malvado de Davi. O discernimento vai mais fundo que o conhecimento, assemelhando-se à intuição. Às vezes, é o resultado de muita experiência. O discernimento traz uma profunda percepção do que está ocorrendo, seja no exterior ou no interior de uma pessoa. O que proporcionou a Natan tal discernimento aguçado? Uma pergunta, né? É. Que aí eu deixo para você, para o Rogerinho, aí você Tá certo. fica à vontade. Agora é óbvio, né? Natan era um profeta, então ele tinha um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus muito grande. É óbvio que toda pessoa que tem um relacionamento, intimidade com Deus, a tendência natural é que o discernimento seja aguçado ou seja despertado. Né? Mas é óbvio que ele teve que agir com sabedoria, né? Porque Davi era rei e Davi podia, se ele chegasse já colocando a mão no peito de Davi e confrontando Davi, com certeza Davi teria uma reação, né? Não aceitaria a correção e não aceitaria a admoestação do Senhor. Mas ele usou a história, ou seja, né, contou uma história e que despertou em Davi justamente o senso de justiça, né, por ser rei e não aceitar aquilo, e ele mesmo trouxe a condenação para ele mesmo. Né? Ou seja, esse homem tem que morrer. Uma coisa interessante aqui que eu até queria deixar no ar sobre isso aqui, é a questão do discernimento. O Natan foi indireto, ele contou uma história primeiro, né? Muitas pessoas vão direto quando tem que ir indireto, não é? Né? E como que fica isso aí quando que a gente entra direto e indireto, né? Aí como é que está nessa questão aí que eu gostaria, porque tem muita gente aí prejudicando as pessoas por ir direto e não ter discernimento que aquele momento ele tem que usar talvez a palavra, outros artifícios para chegar até a pessoa. É o que eu sempre falo, né? E antes do Rogerinho a falar, eu sempre digo que a verdade ela tem a hora certa, o momento certo para ser dita, não é? Então precisa ter sabedoria para se falar a verdade também, né? Tem pessoas que são aquelas pessoas extremamente implacáveis, não, comigo é assim, é preto no branco, se tiver que falar eu falo agora, mas muitas vezes a verdade ela é dita, mas você perde a pessoa, né? E muitas vezes perde relacionamentos, perde oportunidades. Não é? E muitas vezes o que o senhor quer, na verdade, é que a verdade ela traga o efeito necessário na vida da pessoa. Né? Não é simplesmente falar e pronto, mas ela precisa trazer, né? Ou seja, um ganho. Né? E acima de tudo, o senhor ser honrado, né? Em todas as circunstâncias diante disso. Né? O que você acha, Rogério? A questão da verdade, ela tem o seu momento. Né? Isso é algo que a gente precisa entender e também discernir. Não é nos contentar e omitir a verdade, mas a forma como a verdade muitas vezes é dita. Porque o Senhor, ele orienta, né? Aquele que exorta, ele deve fazer com amor. Sim. Então, essa atitude de Natan foi uma atitude não apenas de discernimento, mas uma atitude também de muita sabedoria. E ele foi realmente usado por Deus. Agora, eu queria chamar a atenção e fazer uma conotação, porque na semana passada nós falamos sobre a falta do discernimento e usamos um profeta para exemplificar né, a falta do discernimento, que era Balaão. E agora nós estamos falando sobre ter o discernimento e estamos de novo usando um profeta, né, que é Natan. E é muito interessante que eu estive pensando na relação desses dois homens. Então, quando você não tem o discernimento, você acaba ouvindo a mula.
Mas quando você tem o discernimento, você acaba confrontando reis. Sim. Então, olha a diferença entre os dois profetas. Repete aí, porque isso aí é profundo. Gostei. É profundo. Para você que está nos acompanhando aí, preste atenção. Quando não tem o discernimento, né, você acaba ouvindo a mula. E quando você tem discernimento, você acaba confrontando reis. Amém. Que foi o que Natã fez. Glória a Deus. Natã confrontou o rei Davi. Né? E Balaão, por falta de discernimento, acabou tendo que ouvir a mula. Com certeza. Né? Então, esse é um aspecto interessante, porque a gente vai ver que o discernimento, ele acaba direcionando e fazendo toda a diferença. Então, fazendo toda a diferença no ministério, nos relacionamentos, na maneira como a pessoa, né, se vê. Né? Então, isso é algo importante. E essa metáfora, né, essa história que Natã chegou diante de Davi para contar, foi extremamente importante, porque ela acendeu em Davi aquilo que Davi teria que realmente fazer como rei e juiz de Israel. Isso. Porque ele era rei e na posição de rei era juiz. Sim. Então, ali ele agiu como juiz. Só que ele não sabia que estava julgando a sua própria causa. Né? Sentenciando a sua própria causa. Exatamente. Né? Agora, Natã pôde fazer isso por causa de um punhado de situações. Aí tem aquela pergunta que você jogou, né? A batata quente que você... Segura, né? A primeira coisa que a gente pode entender nessa questão do discernimento é que Natã ouviu Deus. E essa é uma das primeiras coisas. Ouviu e obedeceu a Deus. Sim. Né? Porque Deus falou com Natã, vá até Davi. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas não é fácil não. Agora, para Natã também, não era fácil não. Não. Ele enfrentar um rei. Sim. Acho que e Davi vivendo o auge, né? Aliás, não só Davi, Israel vivendo o auge. Com certeza. Então, assim, era o auge mesmo, em termos de guerra, de exército, de produção, de gado, de plantas, de... conflito com os filhos, né, depois um disso, monte de coisa. Encadeou uma série de coisas. Então Davi estava no auge. Naquele momento, realmente, ele era o rei que o povo sonhava e o homem que Deus tinha colocado, e a unção estava sobre Davi e todo mundo reconhecia, né, era o alvo, essa unção de Davi. O alvo menos certo para uma exortação. Né? O cara menos certo, pelo contexto, né? Pô, exortar esse? Não, esse aí não dá não. Né? É interessante que Max Lucado ele fala uma questão sobre isso, né? Que quando Davi foi enfrentar Golias, foi o único que estava se prostrando, pegando e escolhendo as pedras para poder enfrentar Golias, né? Mas nesse momento ele estava tão alto que todo mundo se prostrava diante dele, né? Porque ele tinha alcançado uma eminência tão forte, né? E isso é uma diferença total. Né? Naquele momento ele estava se ajoelhando, pegando a pedra para poder atirar e jogar em Golias, e agora ele estava numa posição, aliás, onde todos se prostravam diante dele. Nós temos uma participação ao vivo aqui de Belo Horizonte. Bom dia. Alô, bom dia. Alô, não estou ouvindo nada. Alô, bom dia. Alô? Oi. Oi, você... Não está dando para ouvir direito. Não está ouvindo direito? Agora estou. Pois não. Pastor, a paz. A paz? Boa tarde. Pastor, eu estou com um problema muito sério. Eu vou falar bem resumido, porque é uma coisa muito, assim, não tem nem explicação. Certo. Eu dei minha casa para o meu filho, porque a esposa dele engravidou de novo, eu não tinha condição de pagar aluguel. Só que a partir do momento que a minha nora pisou na minha casa, ela começou a me agredir. Ela já me encheu de panelada, me agride com palavras todo dia, com tudo.
E eu não consigo ter raiva dela, por mais que eu tente, eu não consigo, sabe? Eu oro para ela toda hora, eu canto louvor apontando para a casa dela, eu faço tudo. Mas eu estou ficando muito doente porque eu não estou conseguindo atingir o coração dela, mesmo ajudando ela financeiramente. Com a minha casa, fiquei morando num quarto só. E eu fico muito, sabe, doente, que ela não deixa eu ver as meninas, eu tenho que ficar vendo pela janela igual cachorro. Então, assim, os pastores pregam muito na igreja, muita brincadeira com sogra. E nessas brincadeiras, as noras estão se aproveitando da gente, até com agressões físicas graves, que eu tomei panelada na cabeça que eu poderia ter tido até um traumatismo craniano. Eu já perdoei ela, ela continua na casa que eu dei para ela, mas ela não muda. Ela é batizada também aí na Lagoinha e tudo, sabe? E eu não sei mais o que fazer. Então eu tô doente da cabeça aos pés. Tudo enquanto é doença tá vindo para mim. Então eu não sei o que está faltando, eu não estou tendo discernimento, eu não estou sabendo falar com ela, não estou conseguindo atingir o coração dela, nem com oração, nem com nada. E eu estou sofrendo muito com isso, eu não sei o que fazer. Certo. Tá bem, minha irmã, nós vamos te orientar aqui, viu? Muito obrigado pela sua ligação e que o Senhor possa te abençoar e que o Senhor possa te capacitar nesse processo, viu? Obrigado. Amém. E aí, gente? É uma situação Bem delicada, né? Delicada, né? Eu acho que seria a questão dela nos procurar lá para ser acompanhada, porque para a gente ver a profundidade do contexto, né? Ver o que se trata, qual o tipo de relacionamento que ela está tendo com a nora e tudo, para poder ver a forma de ajudá-la, porque se ela está doente, ela vai ter que tratar. Não é? Vai ter que haver um tratamento. E também a posição que o filho dela está tendo dentro desse relacionamento. Não é? O que ele está permitindo, quais são as agressões. O que ele sabe. O que ele sabe também, não é? Se ele está permitindo, se ele sabe o que está acontecendo. Né? Se talvez diante dele ela coloca uma postura e depois ela coloca outra. Então, isso tudo aí tem que ser conversado para ver aonde que tem que mexer. Agora, o que está acontecendo? Ela está somatizando. Somatizando tudo. Tudo. Né? Ela tem que se tratar. Você está no sentido que você tem que procurar ajuda, né? Procurar um tratamento para você tratar a sua saúde emocional, para depois você poder enfrentar a situação. Eu acho que no momento você tem que recuar um pouco desta guerra que você está nela. Você está fraca para esta guerra, recua, trata, tá? Renova suas forças e para Deus te dar uma direção de como você vai lutar com essa situação. Mas o melhor meio agora é recuar e tratar. É a forma, um conselho que eu dou a ela, recua e trata. Eu acho que ela, particularmente, eu acho que ela não é a pessoa indicada para falar com a nora. Com certeza. A respeito de mudar, no sentido, você tem que mudar, tem que fazer isso. Se a nora ela é uma cristã e, como você falou, batizada, é membro de uma igreja, então ela precisa de ajuda também. Então, aí eu acho que é importante ela ser assistida na igreja. Se ela é membro aqui de Lagoinha, então ela precisaria ser assistida também, né? Se ela está envolvida ou engajada em alguma célula, então seria importante ter a liderança da célula, poder ajudar o seu filho, ajudá-la também, porque se chega nesse nível, a gente tem que entender o conflito do relacionamento entre você e ela. Para chegar ao nível de dar uma panelada, a gente tem que entender os dois lados, né? O seu e o dela. Né, a que ponto levou a fazer isso, então a gente tem que entender essas duas situações. Então, nesse caso, você pode nos procurar, né, ajuda nesse sentido, e se a sua nora estiver aberta a isso também, ela precisa ser ajudada e acompanhada, viu? É uma situação delicada, né? Até por causa da própria agressão física, né? Eu acho que nada justificaria partir para um ponto de agressão física. Então, é uma situação que realmente precisa ser olhada com carinho. E eu acho que você também, minha irmã, precisa ver como que você vai definir essa sua relação com o seu filho.
Porque você falou só da nora, mas a nora tem um marido, e esse marido é o seu filho, que é para quem você cedeu a casa. Então tem um personagem aí que até então... Nem foi tocado. Não, não. Não foi. então, eu acho Citado, que não. é uma situação que precisa realmente ser revista e, se for o caso, até chamar o seu filho na responsabilidade que ele precisa ter. Então, como homem, como filho, como marido, como pai, ele tem algumas responsabilidades que são dele, não são suas, né? Esse é um princípio importante nesse conflito. Até porque ela citou que ela deu a casa para nora morar, né? Então, assim, não é para nora morar, para o filho também. Então, é uma situação delicada. Delicada. Então é muito, muito importante a gente entender esses fatores, né? E a gente coloca assim o Ministério à disposição dentro daquilo que nós pudermos servir e ajudar a igreja local. Né? E o Ministério está ali na rua Manuel Macedo, número 1324, no primeiro andar. Nós funcionamos ali, o Ministério, sempre todos os dias, segunda a sexta-feira, né? De 8 da manhã até às 18 horas. Tem dias, por exemplo, segunda, terça, são dias que nós damos aula, nós vamos até 10 da noite, quartas-feiras normalmente, né? São dias que a gente tem grupos também de atendimento. Mas o horário para atendimento para você que quer ajuda, você que busca ser atendido, ser ministrado, então nós temos esse horário das 8 às 18 horas. Você não precisa agendar um horário para você que quer ser atendido, ser acompanhado espiritualmente, né? Você que precisa ser ministrado, ministrada, então é só você ir lá dentro desse horário e ali você preencher uma ficha de aconselhamento e aí depois de preenchida essa ficha nós vamos entrar em contato com você para que você possa fazer parte de um grupo de administração onde você vai ser acompanhado. Caso a sua necessidade seja um atendimento psicológico, então nesse caso sim é importante você ligar para agendar um horário para que esse atendimento aconteça, assim como nós temos também os atendimentos psicopedagógicos, né, para as crianças, a partir dos 4 anos de idade, nós já estamos tendo grupinhos de ministrações até 16 anos, 17, e depois já entra na faixa adulta, que são os grupos de atendimento que nós temos, assim como nós temos atendimentos também que nós temos falado para vocês, né, da quiropraxia, já trouxemos o Carlos aqui, que é esse quiroprático que trabalha nessa área. Também nós temos o atendimento com fonoaudiologia, fonoaudiólogo, que também dá esse suporte na área de restauração e cura, também usando a sua formação, bem como também o atendimento com coaching, que nós também trouxemos na semana passada aqui, a pastora Alexandra, que trabalha nessa área e tem sido uma bênção assim, muito usada, né, nessa área de trazer alguns princípios alicerçados, principalmente no aspecto da inteligência emocional, e vinculado isso com as escrituras de uma forma muito tremenda, muito forte. Então, nós estamos colocando assim à disposição de você para que você possa sair muitas vezes desse lugar da sua dor, do momento que você está vivendo, desculpa, e você precisa sair desse lugar, então nós estamos colocando à disposição. Algumas pessoas perguntam, até nos escrevem, mandam e-mail dizendo assim, mas eu não sou da igreja de vocês, como é que eu faço? Não existe restrições, não é? A igreja da Lagoinha não é uma igreja exclusivista, pelo contrário, é uma igreja inclusivista, ou seja, aquelas pessoas que têm necessidade, seja ela não cristã, ou mesmo de uma outra denominação, ela vai ser recebida da mesma forma. Então você pode nos procurar, né, que nós queremos assim estender de uma forma cristã, de uma forma assim de servos mesmo, tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido e nos dado e nos capacitado. E eu quero salientar ainda dois grupos de terapêuticos que nós vamos ter em um curso que eu quero assim incentivar você. Um deles está começando nessa semana, que é o grupo terapêutico do luto. Você que está passando por uma situação de luto, você que não está conseguindo elaborar bem essa questão da perda na sua vida, né, ou de alguém que você conhece, de um ente querido, seja a perda, né, que for, mas você está vivendo a realidade do luto,
Então nós estamos colocando aí à disposição já a partir do dia 20 até o dia 8 de junho, sempre nas quartas-feiras das 19 às 21 horas, nós temos esse grupo que reúne-se e ali vai ser orientado e ministrado através da doutora Jane, que é uma das psicólogas que trabalha conosco desde o início praticamente do Ministério. Então vai estar disponível para você, é só você entrar em contato ou mesmo encaminhar um e-mail para você poder saber mais informações, questão de valor ou mesmo já querendo fazer a sua inscrição. O outro grupo é o grupo de depressão, que é o que vai começar início de junho, que é justamente para oportunizar as pessoas que estão vivendo situações ou de depressões profundas, ou seja qual o nível que elas estejam vivendo, e você pode participar, e vai ser sempre às quintas-feiras, também no mesmo horário, das 19 até as 21 horas, e você pode também, da mesma forma, entrar em contato ou encaminhar o seu e-mail para maiores informações a respeito. E o curso que nós estamos divulgando, que é o curso da grafologia ou de grafologia, que vai começar também no início de junho, que é justamente essa questão da ciência, onde você pode, através da grafia, você identificar traços de personalidade, né, da vida das pessoas. Ela está aberta não somente para os profissionais da área da psicologia, muitas vezes do direito, serviço social, qualquer pessoa que tem interesse nessa área, né, é algo assim muito jóia, muito bacana. Eu participei, e é interessante, muito importante essa questão da grafologia. Então, nós queremos deixar disponíveis para você esses dois grupos terapêuticos e também esse curso que vai começar agora em junho. Muito bem. Vamos lá, Rogerinho, vamos dar continuidade ali que nós falamos. O Guerra perguntando, né? O que levou Natan a ter esse discernimento tão aguçado? Isso. Então, uma das primeiras coisas com certeza, é ouvir Deus. Uhum. Ouvir Deus e resolver obedecer a Deus, né? Porque muitas vezes o ouvir Deus não significa necessariamente que você tenha interesse em obedecer aquilo que você ouviu. Exato. Né? Eu estou falando isso por causa da diferença entre os dois profetas. Balaão, profeta da mula e o profeta. Exatamente. Balaão não teve discernimento, apesar dele ouvir Deus. Sim. Exatamente. Né? Mas ele ouviu Deus, mas inclinou-se a ir seguindo o seu coração, que estava nas riquezas, com certeza, né, dos inimigos do povo de Deus. Né? Mas Natan não. Natan ouviu Deus e ele foi. Agora, uma outra coisa muito interessante, e que a gente vai ver isso, né, Natan conhecia Davi. Natan era uma pessoa que ele sabia quem era o rei. Ele pertencia à casa do rei. Nesse texto não está escrito, mas logo depois, quando ainda, né, ele tem um outro filho com Betseba, que é Salomão, ele pega Salomão e entrega para Natan cuidar. Então Natan, ele era essa pessoa que ele tinha um relacionamento com Davi. Então, uma das coisas que ajuda no discernimento, né, principalmente nessas relações, é o conhecimento que a gente tem do outro. Então, se eu já sei aonde o seu calo dói, eu não vou chegar pisando nele. Com certeza. No calo, né? Vai ali em cima, mas, não é? Mas então, tem gente que vai. Mas senão você nem me ouve. Então não adianta eu ter discernimento se eu não sou ouvido. Por isso que é aí que tem que ter o discernimento, né? Você exatamente. Até a questão das emoções da pessoa, né? O emocional. Tem que saber como que eu vou chegar, porque eu já conheço, eu já sei as reações da pessoa naquela forma que eu vou abordar. Né? Então tem que saber como fazer isso. E Natan foi... E é exatamente esse conhecimento, né, que Natan tinha de Davi, que facilitou Davi entender que havia um comportamento diferente em Davi. Natan entendeu esse comportamento diferente de Davi. Porque com certeza, primeiro que quando a gente começa lá no princípio, quando o texto começa a dizer a respeito dessa relação de Davi com Betseba,
O texto começa assim: no tempo em que os reis saíam para a guerra, Isso. É isso não é? mesmo. Que Davi não saiu. Davi não saiu. Ele ficou, né? Davi ficou. Ele encostou a espada. Exatamente. Então, isso já Natan, observando tudo Com isso, certeza. estando perto de tudo isso, né? Depois, Começou a com perceber certeza, ele começa a perceber as situações e as circunstâncias. Porque Urias veio, porque ele mandou chamar, depois Urias morre, depois Davi casa com a esposa de Urias. Então, são situações e fatos de que quando você está perto, vendo e Começa a vivendo, visualizar. você começa a Tem visualizar. alguma coisa errada. Aí você Né? monta o quebra-cabeça e chega. Sim. Então, entender, conhecer, ajuda a discernir. Com certeza. Então, é aquilo que você falou no princípio, Guerra. O discernimento vai além do conhecimento. Além do conhecimento. E Uma chega coisa mesmo. é a gente conhecer. Sim. A outra coisa é a gente discernir. Mas o conhecimento ajuda ajuda muito. no Demais, discernimento. demais. Não? E, Né? e aprofunda, né, naquilo que você tem que fazer, que você pode até saber como que eu vou chegar nisso. Aí você sabe como chegar, não é? E aí o discernimento leva a gente a talvez não cometer erros em cima de um erro que já está, né? Já tem um erro ali. Eu vou cometer outro em cima? Exatamente. Deixa eu aproveitar e fazer uma outra conexão entre Natan e o tal do Balaão. Sim. Vamos lá. Exatamente nessa questão do conhecimento. Os dois com conhecimento. Um usou o conhecimento para ter discernimento. O outro usou o conhecimento para não ter discernimento. Quando ele usou o conhecimento e instruiu o povo para que as mulheres fossem usadas, então ele aconselhou os inimigos do Senhor. Por quê? Ele sabia e conhecia Deus e sabia que Deus não iria amaldiçoar o povo que ele já tinha abençoado. Sim. O que Balaão, então, conhecendo Deus, Ele usou. ele usou e aconselhou, né, os inimigos Sim. para que eles se prostituíssem Sim. e adorassem os ídolos. Isto é, ele conhecia e usou isso, né, para sustentar sua falta de discernimento. Tá certo. Agora, Natan não. Ele usou tudo aquilo que ele sabia, aquilo que ele conhecia, aquilo que ele viu e usou exatamente isso para colocar e confrontar Davi, que foi essa estratégia tremenda que gerou, inclusive, E confrontou, né? confrontou Tremenda. e gerou arrependimento. em Davi. Gerou arrependimento. Ele teve resultado em cima do que ele discerniu. Positivo. Exatamente. Positivo. Porque Resultado positivo. imediatamente Davi reconheceu, Sim, pequei. pequei. Né? E aí foi para os pés do Senhor. E aí entrou no processo do tratamento de Deus. Né? Sim. Isso Que Davi pra frente, sabia também, que é outro que sabia, né? E discerniu também aquilo que viria, Sim. né? Em cima do que ele fez. O pecado dele gerou consequências. Sim. E Davi ali também discerniu que ele teria que passar por aquelas consequências, né? E muitas vezes as pessoas não enxergam isso não, né? Que o pecado tem consequência, Segundo né? Max Lucado, levou 10 anos o processo. De restauração de Davi. Pois é, pensa bem. Mas teve que conviver com as consequências. Com as né? consequências. Absalão Agora- e companhia limitada. Né? Uma outra coisa interessante, Guerra, nessa questão de ajudar esse discernimento aguçado, é o fato de Natan não falar na sua perspectiva natural. Sim. Ele falou na perspectiva de Deus. Então com ele certeza. ouviu Deus, foi lá, contou aquela historinha. E ele, quando fala, ele não fala da sua perspectiva pessoal. Ele fala Deus. como profeta. Como profeta. E esta é a palavra de Deus. Essa é da E essa foi toda a perspectiva diferença, né? de Deus, né? E uma outra coisa interessante é que ele não apenas discerniu a coisa no mundo natural, como também espiritual. Não só aquilo que era aparente, mas ele conseguiu ir, inclusive, na origem do problema e nas consequências do problema. Sim.
Então, ele não apenas focou na questão da morte de Urias, mas o que gerou essa morte de Urias, né? O adultério com Betseba e as consequências lá na frente, como o texto diz. Sim. A espada não te apartará da tua casa. Apartará. Aquilo que você fez em oculto, Nossa, vai ser feito, né? Vai ser feito cores, né? para todo mundo ver. Então, foi, né? na realidade, ele tinha uma visão clara, completa de todo o processo. De tudo o antes, que ia acontecer. Durante, depois. Aí é sobrenatural, é Sim. Deus. É discernimento. Que nem aquela irmã até que ligou, participou ao vivo aqui conosco, falando a respeito, né, da mula de Balaão, falando assim, mas aquilo foi algo sobrenatural. Claro que foi. Sim. Com Sem certeza. dúvida. Assim como Natan também. Sobrenatural de Deus. Então, assim, foi uma revelação, uma direção de Deus mesmo. Embora, como nós falamos aqui, os fatos, né, podem sinalizar alguma coisa, mas, ou seja, a visão completa é só Deus. É Deus. Com certeza. Muito... Ele agiu como profeta mesmo. Por isso que o discernimento é um dom. Né? Então, nós temos o Espírito liberando esse dom para a igreja hoje, e que é um dom tão importante no contexto hoje da igreja. Por isso que Salomão pediu sabedoria. Sabedoria. E mesmo tendo muita sabedoria, de vez em quando escorregou nessa questão do discernimento. É verdade. Ainda teve, ainda. Mesmo sendo muito sábio. Muito sábio. Então o discernimento ele vai além. Vai além. Vai. E muitas vezes nós temos que buscar o discernimento e cada vez buscar mais. Porque como ele vai além, nós temos também que buscar além daquilo que a gente acha que já chegou. Né? E mais à frente. Olha, esse é um desafio, né, que nós, diante do Senhor, estamos colocando para você. É um desafio para nós. Né? Hoje estamos dando início a uma nova semana, também uma nova abordagem nós estamos passando para você a respeito do discernimento. Então eu quero incentivar você que está nos acompanhando, você que está assistindo, né, ao vivo, quer seja pelo sinal da TV ou internet, você possa orar. Nós vamos orar, já estamos caminhando para o final do nosso programa. Ore conosco, sabe, pedindo para que Deus te dê muita sabedoria e discernimento no dia de hoje, para essa semana. Todos nós temos compromisso, todos nós temos tantas coisas para fazer e nós precisamos de discernimento do Senhor, para que possamos tomar as decisões corretas, as atitudes certas. Então, eu quero convidar você para orar comigo nesse momento, para que o Senhor venha nos encher dessa sabedoria que vem do alto, para podermos viver e viver com intensidade para o Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, nós oramos e clamando ao Senhor, pedindo, Pai, que o Senhor venha nos dar e aguçar em nós esse discernimento, o discernimento do alto, esse discernimento positivo, para entendermos, ó Deus amado, os Teus planos, entendermos, ó Deus, muitas vezes o sobrenatural, mesmo que não entendamos o sobrenatural, mas possamos nos mover no sobrenatural, nos mover ativados pelo Senhor, pelo Teu Espírito, ó Pai, para sermos guiados para aquele fato ou para onde o Senhor quer que nós estejamos. E sejamos, assim, também usados poderosamente para o louvor da Tua glória. Pai, eu quero abençoar a vida de cada um dos nossos telespectadores, para que sejam cheios, abundantes da sabedoria e do discernimento do Senhor. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. E amém. Muito obrigado pela sua audiência, por você ter estado conosco nesta manhã. Pastor Rogerinho, Pastor Guerra, né? Muito obrigado. Que Deus abençoe você, um dia cheio da graça e do favor do Senhor. Rede Super inspirando você. Tchau. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.